12 anos se passaram desde os acontecimentos de Duna e muita coisa mudou em Arrax. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Messias de Duna, é bom ou não? Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros e a mais uma resenha, uma análise de uma leitura que eu tive. Dessa vez, Messias de Duna, do Frank Herbert, que é a continuação de Duna. Esse aqui então é o segundo volume dessa primeira trilogia envolvendo Duna. E Messias de Duna, pra mim, é um livro um pouco estranho, considerando que Duna é um livraço de quase 700 páginas de história. E aqui a gente tem uma continuação finíssima, de apenas 250. E esse contraste no tamanho reflete muita coisa sobre o que a gente vai encontrar em Messias de Duna também. Porque pra mim são dois livros diferentes, porém eles acabam se entrelaçando com uma premissa em particular de Messias de Duna. Duna, por ser o primeiro volume, ele é bastante introdutório, mas ele também é denso na sua proposta de construção de mundo. O mundo é muito bem construído e ele precisa de muita introdução para fazer com que o leitor entenda o que está acontecendo em Duna. Em termos de personagens, isso acontece também. A gente vai conhecer a família Atreides, que vai ser a nossa família protagonista, e até a gente se acostumar com todos os planetas, as terminologias, quem são aqueles personagens e que papel eles estão desempenhando ali no meio do jogo político, é um trabalho um pouco mais de formiguinha, é um passo mais lento. E por causa disso, a história de Duna, ela é bem grande, né? É um livro de quase 700 páginas, só que a própria densidade de informação é muito maior. Em Messias de Duna, a gente já tem um livro mais curto, e isso exemplifica muito o tipo de história que a gente vai encontrar aqui, que é basicamente uma conclusão. Em Messias de Duna, a gente não vai encontrar um enredo com início, meio e fim, a gente não vai ter um grande conflito sendo exposto aqui, que o Paul precisa resolver, a gente não vai ter nada disso. Em Messias de Duna, a gente vai ter praticamente o meio e o fim da história. Quando eu vi as pessoas relacionando Duna e Messias de Duna como um livro só, uma história única que se concluía em Messias de Duna, eu ficava me questionando como isso ia acontecer. Porque era o segundo volume da trilogia, mas como a história principal terminaria nesse segundo volume? Eu tinha muitos pensamentos acerca disso e eu estava muito curioso para saber como isso ia se concretizar, mas eu tenho que dizer que essas pessoas estavam certas. Eu encaro Messias de Duna como o epílogo de Duna. Para quem não se lembra como Duna terminou, a gente tem toda aquela situação da guerra envolvendo Arrax e o Imperium, que culmina num confronto basicamente diplomático em que o Paul vai expor que, olha, eu tenho o domínio do Melange, eu controlo essa bagaça toda, então se eu controlo, eu posso destruir, e se eu posso destruir, você tem que me obedecer também, falando isso pro imperador. E ali ele vai fazer o seu jogo político e vai jogar assim pro imperador, ó, então, acho que é melhor eu casar com a sua filha e tal, ter um relacionamento com ela, ao mesmo tempo isso vai ser muito bom pra ele, porque ele fica próximo ali de quem tá tomando as decisões e tal. A história termina assim, num grande e se, e meu Deus, eu estou desesperado para ler o próximo, o que vai acontecer? E aí Messias de Duna chega no meio dessa situação e a gente toma um certo balde de água fria, porque aqui a nossa história se passa 12 anos depois. Então se você, como leitor, tinha aquela curiosidade do o que vai acontecer na semana seguinte, o que vai acontecer no mês seguinte, no ano seguinte, pode ir baixando as suas expectativas porque você infelizmente não vai ver. Aqui a gente tem os relatos do que aconteceu durante esse período de mais de uma década e a gente também vai acompanhar o agora, e nesse agora a gente vai ver como está a situação de Arrax, como está o Paul, qual é o novo dilema, qual é o novo conflito. E em Messias de Duna o grande conflito é todo mundo quer acabar com o Paul. Messias de Duna poderia se chamar Todo Mundo Odeia Paul, porque realmente você não sabe de onde a traição vai vir. Ela pode vir de vários lados diferentes. E no meio desses poucos conflitos que a gente vai ter em Messias de Duna, que vai ser justamente para concluir a história, é que a gente vai entendendo qual o grande impacto de Paul para Arrax como um todo. E, gente, ele foi sensacional para o planeta. Em 10 anos ele conseguiu colocar todos os planos dele em prática. Os Fremen não vivem mais escravizados, obviamente. A gente tem um governo igualitário, digamos assim. O grande plano de Paul para Arrax, que era ter um ciclo da água
água, trazer vida para o planeta. Ele consegue. A gente vai ter pequenas chuvas aqui em Arrax agora. Se antes o planeta tinha falta de água, agora a gente já está caminhando para esse processo de ter um planeta com água. E isso é um ponto que eu estava esperando muito ver em Messias de Duna, porque eu queria saber como esse plano ia ser concretizado. Até para trazer um vídeo aqui para o canal para explicar um pouco sobre como isso aconteceu, se é possível ou não. Mas infelizmente o Frank, ele é muito vago nesse sentido. Ele só fala que isso aconteceu, tá tendo chuva lá agora e vida que segue. Esse era um dos pontos assim principais para mim que eu estava aguardando, porque a ecologia faz parte da construção do mundo de Duna. Então eu queria que continuasse nessa pegada de explicações ecológicas e tal, sendo que esse plano do Paul era muito importante, mas infelizmente a gente não tem isso aqui. Então foi um ponto negativo para Messias de Duna. Mas é positivo pra gente saber que ele conseguiu, né? O Paul conseguiu trazer tudo de bom que ele estava prometendo. E isso vai fazer com que ele se torne uma figura endeusada pela população. O Paul aqui em Messias de Duna vai virar praticamente um deus. É falado em todos os momentos que as pessoas não faziam nada sem antes orar por ele. Então essa figura que era política, né, era apenas um governante, acaba se tornando mitológica a ponto de virar uma divindade. E essa questão está sendo trabalhada desde o início de Duna, que o povo Fremen fica esperando um grande salvador. Eles vão ter aquela figura que vai tirar eles da obscuridade. A política e a religião aqui em Arrax, elas estão muito interligadas. E quando a gente tem essa figura política que surge a partir de lendas, de contos mitológicos, quando essa figura política, que no caso é o Paul, dá muito certo, ele acaba se tornando um deus para essa população. E é isso que a gente encontra aqui. Vários exemplos de como Paul Atreides virou um deus para os Fremen e como a figura dele ficou enraizada na cultura popular. Em Messias de Duna também a gente tem bastante diferença com relação à escrita. A escrita do Frank estava me soando bastante melancólica nesse livro, desde o início. Se em Duna a gente tinha capítulos intercalados com diferentes pontos de vista, era uma história um pouco mais dinâmica, a gente tinha pensamentos e questionamentos e conflitos expostos ali na trama. Em Messias de Duna, o Frank vai optar pela obscuridade. Ainda tem pontos de vista e essas coisas e tal, mas você sente que as coisas estão muito mais obscuras. E isso trazia um tom muito melancólico para a narrativa que eu não estava entendendo por quê. E quando chega no final, você entende por que esse livro é comumente associado a Duna, no sentido de Duna e Messias de Duna são um livro só. Messias de Duna é o epílogo de Duna. É a história que por algum motivo ficou separada. É um epílogo que poderia ser e isso aqui aconteceu, mas o isso aqui aconteceu então está no formato de uma narrativa de 250 páginas. O âmbito conclusivo dessa história é inegável. E desde o início, quando eu tive essa informação, né, de que coisas se concluíam em Messias de Duna, eu fui captando na história um sentimento de Paul não é o protagonista dessa história geral. Paul é a ponta do iceberg. Principalmente nos inícios de capítulo, quando a gente tinha aquelas passagens, né, que eram de livros ou coisas do futuro falando sobre o passado. Aquilo me dava um tom de que Paul não é o protagonista da história. Quer dizer, ele é o protagonista dessa história, mas a história de Duna como um todo não é sobre Paul. E em Messias de Duna, isso se torna concreto quando a história dele é concluída. E não pense que isso é spoiler, porque não é. Existem várias formas da gente concluir uma história, narrativamente falando, e isso que você tá pensando provavelmente não é a verdade, então não vem querer dizer que é spoiler aqui. Mas sabe quando você lê as Crônicas de Gelo e Fogo, e você acha que um personagem é o protagonista, e chega no final do livro você vê que, caraca, ele não era o protagonista da história. A história é maior do que esse personagem. É esse mesmo sentimento aqui com Duna. A história não é sobre o Paul. Ele podia parecer num primeiro momento o protagonista dessa história como um todo, mas o Paul era só o iniciozinho da nossa aventura. A história não era inteiramente sobre ele. Quando chega no final de Messias de Duna e a gente tem esse final aqui, que eu não sei você, mas eu fiquei parado, olhando pro teto, querendo chorar. Não chorei efetivamente, mas eu fiquei assim, cara, que lindo, mas que triste. E aí você entende o porquê o livro inteiro é construído dessa forma melancólica, pra te deixar para baixo. Sabe, você quer uma pitada de emoção, mas a emoção que ele entrega é tristeza.
Aí você fica, por que que você quer me deixar triste? Por que que você tá sendo reflexivo dessa forma? Por que que você tá, sabe, colocando alegorias dessa forma? E eu vou ser sincero, eu tava achando o livro ruim por causa disso. Eu tava assim, meu filho Frank, por que que você não tá escrevendo o livro da mesma forma que o primeiro? Só que aí quando chega o final você entende, o livro amarra a proposta dele com a forma que ele foi escrito. E aí eu falei, ok, eu entendi. Eu tava querendo que você fizesse uma coisa, Frank, mas a sua proposta era outra. E agora que eu cheguei até o final, eu entendi qual era. Então, com Messias de Duna encerrando a história do Paul, eu tô muito curioso pro último livro da trilogia, que é Filhos de Duna. Inclusive, já vou agradecer ao Larry por ter me dado o livro de presente, e também a Taline e o Thiago, que são apoiadores do canal, e eles estão sempre falando de Duna e sempre querendo que eu termine logo essa trilogia. Então vou agradecer ter pessoa aqui, tá bom pra você? Se você quiser apoiar o nosso trabalho e ajudar a gente a divulgar literatura na internet, olha o link lá na descrição. Então eu tô muito curioso pra saber como Filhos de Duna vai se desenrolar. A gente tem novamente um calhamaço ali, já é um livro mais extenso e volta na proposta que eu comentei anteriormente de ser uma coisa introdutória, porque por mais que eu acho que ele vá continuar a história, não vai ser da mesma forma que a gente tá esperando. Eu tenho uma leve ideia sobre o que aquele livro se trata, mas eu também estou ansioso pelas introduções. O que a gente vai ter de novo naquele livro e principalmente como ele vai amarrar a trilogia como um todo. Eu não sei se vai ser uma trilogia fechada, que vai ter um final propriamente dito, ou se vão ter algumas pontas soltas que vão ser respondidas na nova trilogia, na segunda trilogia. Pois bem, eu quero saber o que você achou de Messias de Duna, caso você tenha lido, deixa aí nos comentários. E antes de ir, eu vou ler algumas passagens aqui pra você que eu achei interessante. A gente tá tendo uma entrevista com um prisioneiro aqui. Ó, foi essa heresia que o trouxe a essa cela. Foram seus sacerdotes que me trouxeram a essa cela. Como todos os sacerdotes, vocês logo aprenderam a chamar a verdade de heresia. Nesse próximo trecho, o Paul expõe como a linguagem é utilizada como forma de poder. Olha só. Prefiro o ponto de vista dos céticos. Você, obviamente, foi treinado para usar todos os truques mentirosos da arte de governar, os duplos sentidos e as palavras de poder. Para você, a linguagem não passa de uma arma, e assim você põe minha armadura à prova. Já deu para perceber que é um livro que vai tratar sobre essa questão política e religião. A gente vai ter isso porque, como eu falei, o Paul vai ser essa figura política intimamente ligada na religião. Ao mesmo tempo que ele vai ser um governante, ele vai ser uma figura religiosa a ponto de se tornar Deus. Tem um trecho aqui de início de capítulo muito interessante. Inclusive, esses trechos aqui são sempre muito interessantes, né? Pelo amor de Deus. Me deixam mais curioso com relação à leitura. Por mais exótica que a civilização humana se torne, não importam os progressos da vida e da sociedade, nem a complexidade da interface máquina-ser humano. Sempre aparecem interlúdios de poder solitário em que o rumo da humanidade, o próprio futuro da humanidade, depende das ações relativamente simples de indivíduos isolados. Curta aqui o vídeo para eu saber que você gostou e eu te espero no nosso próximo. Até lá, um beijo.